noite, boa noite. Isso aí. Agora já são 11 horas e alguns minutos no Brasil. Aqui em Portugal são 3 horas da manhã. E nós vamos fazer aqui durante os próximos 6 dias a nossa oração especial. Boa noite, Deb. Boa noite, Will. Boa noite, Ângelo. Boa noite. Só esperar mais um minuto. Nós já vamos dar início então ao nosso momento de oração. Ok, só para nós termos a certeza. Bom, bem rápido, a gente tem só 1 hora, né? Bom, todos vocês sabem que, assim, não é normal eu fazer uma coisa dessa hora. Eu tô a fazer isso ontem. Eu acordei às 3 da manhã para orar. E quando eu acordei, o Senhor estava orando e lendo sobre o livro de Efésios. E foi exatamente nesse momento que o Espírito Santo de Deus falou comigo que eu tinha que buscar, né, ter esse momento e partilhar com vocês, principalmente, aquilo que ele tem falado comigo nesses dias sobre Efésios, né? Quem me conhece sabe que eu não ouço muitas pessoas, eu sou um cara muito chato nessa área, então eu não ouço muitos pregadores. E para buscar aquilo que eu vou partilhar com vocês hoje, eu não ouvi ninguém, a não ser o Espírito Santo de Deus. E eu li pelo menos uns 5 livros. Esses livros todos eram um único, que era a Bíblia, em várias versões diferentes. Então, tem a Bíblia em português do Brasil, a Bíblia em português de Portugal, a Bíblia em inglês, a King James Version, a Bíblia em grego e mais uma outra versão em português também que chamou O Livro. E as 2 versões em português, uma é o livro, a outra é a Bíblia para Todos, em português de Portugal. E a Bíblia em grego, ou seja, os manuscritos mesmo no idioma natural, e usei o dicionário. Então, nesse contexto de não ouvir muitas pessoas e de não buscar influências externas, talvez muito do que você ouviu aqui você nunca tenha ouvido, assim como eu tenho certeza que nunca ouvi. Muito do que tem aqui é simplesmente uma leitura, por isso que eu falei no post, eu coloquei lá que era leitura, para nós entendermos. Então, ponto final, não preciso mais justificar o que é. Então, quem me conhece sabe que isso aqui não é fruto de uma cópia, mas isso aqui é realmente aquilo que o Espírito Santo de Deus e aquilo que os meus estudos têm me trazido. Então, como combinado, nós vamos ficar 6 dias mergulhados no livro de Efésios, né? E vamos começar, em vez de começar pelo capítulo 1, vamos começar pelo 3 e vamos voltar. Então nós vamos ler, comentar e orar, né? O nosso propósito aqui é ler, entender o que nós lemos, orar sobre o que nós lemos, e eu vou profetizar em cima daquilo que nós lemos, porque esse é o grande lance, o grande momento dessa palavra. Então, nós vamos lá para Efésios 3. Eu preciso aumentar a luz aqui porque quase não consigo ler, né? Não sei se está bom para você a luz, pelo menos aí tá bom, mas eu não consigo ler a palavra. Agora eu tenho minha lâmpada aqui da luz aqui. Isso aqui é as coisas modernas das noites, né? Nós realmente estamos aqui bem noite, deixei a janela aberta lá fora, não dá para ver muito. Bom, diz assim, Efésios 3, versículo 1. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido
a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação que me foi dado conhecer o mistério, conforme escrito há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Só até aqui para começar. Senhor Jesus, nós queremos consagrar este tempo a Ti e pedimos, Pai, que o Teu Santo Espírito encha os nossos ambientes agora. Enche com o Teu Santo Espírito, Pai, enche com Tua presença, enche com Tua verdade, enche com Tua revelação. Senhor Jesus, traz o Teu mistério, Pai. O Teu mistério, Senhor, sobre as nossas vidas nessa noite. Eu te peço, Pai, sobre cada um dos Teus filhos que está aqui agora. Traz, Senhor, o Teu mistério, a revelação, assim como Paulo teve a revelação do Teu mistério. E ele escreveu e deu, Senhor, nessa carta, a revelação do mistério. Traz agora a cada um dos Teus filhos hoje essa revelação, para que nós possamos, Pai, experimentar e vivenciar aquilo que é a poderosa verdade e vontade de Deus para as nossas vidas. Portanto, aqui agora, nós vamos começar nesse primeiro momento, olhando aqui, olha só. Agora a luz está no meu olho, agora não preciso disso. Paulo diz assim, no versículo 5, pois segundo uma revelação, então Paulo teve uma revelação, e a partir dessa revelação, ele conheceu o mistério, e esse mistério ele revelou aos Efésios antecipadamente, resumidamente. Então, quando nós formos ler o capítulo 1 e o capítulo 2, o que é que nós vamos encontrar? O mistério. Então, a tua leitura a partir de agora é para entender que você vai ver o mistério. Você vai entender o mistério. Por que você precisa ter essa consciência? Você precisa ter essa consciência que a partir de agora, quando você ler o livro de Efésios, você está recebendo do Senhor a consciência do mistério dele. E quando você tem o mistério de Cristo expresso e assume esse mistério para a tua vida, tudo muda. Eu estava passeando agora, era 9h30, eu fui passear com o cão, né? Que a gente leva o cão para fazer as necessidades na rua, mas apanha as necessidades, né? A gente não larga as coisas lá. Tem multa, tem tudo. A gente bem educadinho, disciplinado. E no meio do caminho, eu estava meditando exatamente nesse mistério, e durante uns momentos eu fui tocado tão forte pelo Espírito Santo que ele me deu mais uma revelação de mais um mistério que está dentro desse mesmo mistério que eu já tinha achado que eu já tinha compreendido. Porque o que nós precisamos entender é assim, a palavra, ela é viva. E a revelação na palavra. E que nós só vamos começar a viver plenamente a revelação da palavra quando nós nos dedicarmos a ela. Só que muitas vezes nós ficamos à espera que alguém tenha a revelação para nos dizer, para que nós possamos assumir essa revelação. Então eu quero te convidar nesses 6 dias, não somente a você me ouvir, mas a que você busque ter essa revelação no teu espírito e no teu interior. Porque você precisa entender que não fui somente eu que fui escolhido para ser filho, para ser sacerdote. Você também foi chamado. Está lá em Pedro. Vós todos sois raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então aquilo que me é dado, também te é dado. Então, eu quero incentivar você a ser uma pessoa que vai buscar isso. Ah, mas eu não tenho o estudo que você tem. Ah, eu não tenho... Tudo isto é Bíblia. Eu não fui buscar, e nada do que você vai ouvir aqui, fui buscar fora da Bíblia. Então, isto é tempo dedicado à leitura da Bíblia. Tempo dedicado a estar na presença de Deus. Tempo dedicado a buscar em oração, entender aquilo que o Senhor tem, aquilo que é o mistério de Deus. E foi assim que Paulo obteve. Ah, mas Paulo tinha uma base. Óbvio, eu também tenho uma base. Só que o grande segredo é, você também pode ter. Então, eu quero te encorajar nesses 6 dias
a ler Efésios e a buscar de Deus a revelação, né? Depois você pode ver lá no meu perfil do Instagram, tem lá nos links da bio, tem lá um grupo do Telegram e um grupo do WhatsApp. Você pode entrar lá. E nesses grupos, né, porque uns usam o Telegram e outros não usam, e outros usam o WhatsApp, nesse grupo você pode entrar lá e partilhar. Qual foi o insight, qual foi a revelação que você teve em cima de Efésios, qual é a oração que você quer, você escreve lá o que você quiser, à vontade. Só não vamos discutir Bíblia, porque eu não estou para discutir se a versão A é melhor que a B, ou se eu sou do time A ou B. Eu não sou do time A ou B, eu não sou do time que discute se eu sou milenar, se Jesus vem, se Jesus foi. Eu sou do time que lê a palavra e vive a palavra no presente. Porque do futuro eu tenho uma consciência e uma certeza. Está aqui na palavra o meu futuro. Né? Nós falamos disso na sexta-feira passada, porque o meu futuro já está garantido. Então eu não fico pensando o que vai ser meu futuro, eu fico centrado de que o meu presente, o hoje, vai ser excelente em função daquilo que eu já tenho de verdade. Então eu vivo a verdade. É isso que você precisa. Então vamos lá. Se Paulo diz aqui, olha só, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Porque Paulo teve o discernimento do mistério de Cristo. Você sabe quando foi isso? Ele teve um momento na vida dele em que Paulo, de grande perseguidor, você vai lá, você lembra do que aconteceu em Atos 8, Atos 9, Atos 10, que é o começo do mistério de Paulo, ministério, e você sabe que ele, a caminho de Damasco, foi encontrado pelo Senhor, o Senhor o encontrou, né? E esta é uma grande verdade, porque nós muitas vezes não percebemos que o Senhor ele vem ao nosso encontro e nesse encontro ele desperta a nossa atenção. Paulo teve a atenção dele despertada pelo Senhor no caminho a Damasco. Eu e você tivemos também nossa atenção despertada pelo Senhor. E aí a pergunta é, o que eu faço com essa atenção? Porque o Senhor olhou para cada um de nós e escolheu-nos e ele já tinha. E aí, a partir disso, o que eu faço com essa escolha? Eu assumo ou eu deixo passar? E muitas vezes nós deixamos passar. Nós deixamos o tempo passar. Então, eu quero convidar você a compreender o mistério de Cristo, o qual em outras gerações, porque este é o nosso tempo, né? Então, no passado, está escrito aqui, ó, no passado não foi dado conhecer aos filhos dos homens como agora. Né? E quando aqui fala em filhos dos homens, a palavra que é usada em grego aqui é a mesma palavra que é usada para expressar quem é Cristo lá nos evangelhos, quando fala ele é o filho do homem. Então é esse filho do homem aqui, não é aquele, esse daí é os filhos do homem, tipo qualquer coisa. Não, esse aqui é para mostrar que é os filhos dos homens, que nós somos especiais. Não era nos dado conhecer no passado, nas gerações anteriores, essa revelação do mistério de Cristo não foi dada a conhecer. Se você pega o Evangelho, né, o Evangelho você já começa a enxergar essa revelação. Mas se você pega o Antigo Testamento, né, o que é? É mais difícil você enxergar isso. Tanto que a revelação plena de quem é Jesus Cristo, você só consegue ter depois da ressurreição dele. Porque é quando ele fala lá, começa na cruz, quando ele fala que a obra está consumada, então você começa a ter uma visão verdadeira do que Jesus Cristo é, do que ele veio fazer e do que ele representa, e aí fecha aqui com Paulo, porque com Paulo você tem a revelação plena completa, né? Então todo o processo para nós é entender realmente que isto é o exclusivo, é algo que foi nos dado agora, foi revelado, e aí diz assim, foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Então como é que isso é revelado? Como é que esta verdade é revelada? Esta verdade é revelada no Espírito. Eu quero convidar você a ter esse momento de revelação no Espírito. E como é que isso acontece? Como é que acontece a revelação do Espírito? Como é que eu faço para ter isso? Você vai pegar a palavra, você vai ler o versículo, você vai ter em oração com o Espírito Santo de Deus e ele vai falar. E você vai ouvir, porque você vai ter a revelação no teu espírito. Então, só existe uma forma de ter esse entendimento. Qual é o entendimento que eu preciso ter agora? É o entendimento de que Paulo
ele, por esta causa, ou seja, por causa dos Efésios, por a razão dos Efésios, por Jesus Cristo, ele veio fazer o quê? Ele veio administrar e trazer sobre nós a revelação verdadeira de quem é o Espírito Santo de Deus. Então, nós precisamos entender, né, qual é esta revelação. A revelação do mistério de Cristo, e quando fala em revelação, né, pois aqui no versículo, pois segundo uma revelação me foi dada a conhecer o mistério. Né? E uma revelação, às vezes, para nós, é uma coisa assim, até complexa de entender essa palavra. Mas o que é uma revelação no hebraico? A revelação no hebraico, não, no grego. Aliás, eu não era uma pessoa que estudava muito grego. Né? Eu sempre estudei muito mais o hebraico, sempre fui muito mais voltado para esse lado do hebraico. Mas a partir daqui, essa semana passada, eu voltei a olhar para o grego. Fazia muito tempo que eu não olhava para o grego. E quando eu comecei a olhar para o grego de novo, e junto com aquilo que eu tenho esses anos todos sempre muito olhado para o hebraico, eu encontrei nessas cartas de Paulo muita similaridade entre o grego e o hebraico. Em que sentido? Na forma de escrita, porque Paulo ele era judeu, ele estudou muito o hebraico, porque ele estudava o Antigo Testamento, né? E ele tinha a capacidade de escrever mais ou menos como se fosse em hebraico. Então, ainda que ele tenha escrito em grego, a coisa me parecia muito hebraico. Então, comecei a ver as palavras, comecei a ver processos de repetição de palavras que traziam essa harmonia que o hebraico tem. E eu falei, isso aqui é demais. E aí eu fiquei doido. Então, a revelação que Paulo fala aqui do mistério de Cristo é a mesma coisa que em hebraico significa discernimento, compreensão. Então, quando você fala de revelação, às vezes a gente fica procurando, e eu até escrevi no post lá a palavra revelação, porque quando a gente fala a palavra revelação, para nós, qual é o sentido que nós temos para essa palavra? É o sentido de que eu tenho principalmente para os mais velhos, né, que tinham um rolo de foto em que nós íamos lá e fazíamos a revelação daquela foto. Então, estava lá, a foto existia num papel especial, e aí de repente ela ia sair dali, a gente sabe que ela tá lá, mas a gente não via, e de repente ela né, surgia aqui para nós, então nós víamos a foto depois. A gente não sabia se a foto era boa ou não, a gente só sabia depois que foi revelada. Então, antes de ser revelada, a gente tinha hipótese de não ser de o filme não estar bom. Bom, só que não é esse o processo de revelação aqui que Paulo está dizendo. Né? O que Paulo está dizendo aqui sobre revelação é sobre ter o discernimento e a compreensão do mistério de Cristo. Então, quando você entender esse sentido dessa palavra, quando você falar de revelação na palavra, significa ter a compreensão da palavra. Ter revelação na palavra significa ter compreensão na palavra, significa ter o discernimento, significa ter inteligência na palavra. Então, a partir de hoje, eu quero declarar que você vai ter compreensão na palavra. Isso é que é muito especial, porque lá em Lucas 24, quando Jesus aparece diante dos discípulos, ele dá aos discípulos a capacidade de compreender as Escrituras. Está lá. E esse compreender é o ter a revelação das Escrituras. Então eu declaro sobre a tua vida que você vai ler a palavra e vai ter compreensão. Você vai ler a palavra e vai ter revelação. Quem revela, compreende. E você não vai ser, porque às vezes fica revelando e não sabe o que está revelando. Não sabe se é bom, não sabe se é ruim, porque você não viu o filme. Estou revelando a foto. E aí, o que é? Não sei, vou ver depois. Não, você vai ter compreensão desde o momento que você abrir a tua boca, porque o Senhor vai encher, o Senhor vai derramar sobre você esse conhecimento e você vai trazer a revelação. Então, e nos capítulos anteriores, Paulo fala dessa revelação. Paulo fala a respeito do que é essa revelação. Então, eu quero convidar a voltar nos capítulos anteriores. Aqui depois Paulo dá volta a falar qual é a revelação, mas nós vamos voltar nos capítulos anteriores e vamos começar lá no 1, né? Para começar no começo do começo, para entender verdadeiramente o que é
essa revelação. Qual é a revelação? O mistério de Cristo. Qual é o nosso objetivo nesses 6 dias? Entender qual é o mistério de Cristo. Sabe por que eu preciso entender qual é o mistério de Cristo e por que eu preciso ter esta revelação, esta compreensão do mistério de Cristo? Porque quando eu tenho a compreensão do mistério de Cristo, toda a minha forma de ser e agir no meu presente muda em função dessa consciência. Olhe para a vida de Paulo. Você sabe um pouco da história de Paulo. Você sabe como que Paulo agia. Você sabe como Paulo parecia muitas vezes um louco, porque ele de perseguidor de cristãos, em toda Jerusalém, depois foi até Damasco, em que ele matou muitos, ele saiu, em Damasco não, mas durante a caminhada e em Jerusalém, por onde ele foi, ele passa por uma experiência. Nessa experiência, ele tem a compreensão do mistério de Cristo, ele sabe quem é Cristo, e ele passa a entender realmente o que Cristo significa, o que Cristo representa, sabe o que é o futuro dele, e no presente, nos dias atuais, nos dias dele, presentes dele, todas as ações dele são diferenciadas. Mas por que as ações dele são diferenciadas? Porque a porção dele é diferenciada? Porque ele é Paulo? Ou porque ele teve a compreensão do mistério? Esse é o nosso desafio. É perceber que muitas vezes nós ficamos olhando para eles, olhando para situações e colocando como se fossem atos isolados e não percebemos que este mistério também já nos foi dado e, portanto, eu e você podemos agir da mesma forma. Nós não precisamos ficar esperando. Eu vou ter um dia, ou um dia, quem sabe, ou isso não é para mim. Não, isto é para mim e isto é para você. A compreensão do mistério de Cristo. E quando nós tivermos realmente esta compreensão inserida no nosso DNA, na nossa forma de ser, o nosso presente não será mais o mesmo. O nosso presente não vai ser mais o mesmo. Eu declaro na tua vida esta verdade. O teu presente não vai ser o mesmo, mas não é em função da tua esperança e da tua expectativa. O teu presente não vai ser mais o mesmo por causa da compreensão do mistério de Cristo. Porque quando você tem compreensão de mistério, você passa a ter no teu interior incorporada esta verdade. Então é hora de você assumir a tua porção e viver o teu presente de forma diferente. Efésios 1, capítulo 1, versículo 1. E começa assim a nossa jornada finalmente. Isso foi uma introdução para nós começarmos. Vamos lá. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus. Primeiros 2 versículos, só para dar uma introdução geral, mostrar, olá, tudo bem, vocês sabem quem eu sou, tô aqui, essa coisa de apresentação de carta política, bom, enfim, mas tem algumas verdades aí, não vou agora entrar no detalhe, vamos ao versículo 3, começa aí, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, né? A forma como você lê e como você assume a palavra é a forma como a tua vida no teu presente é resolvida ou não. Então é assim, eu leio um versículo, o que eu faço com ele determina o meu presente e consequentemente vai determinar meu futuro. Só que a primeira coisa que existe aqui neste versículo é que assim, existem uma expressão e uma palavra que no teu mental, na tua forma, no teu significado, porque nós olhamos para essas palavras, quando as vemos isoladamente, elas nos dão alguns insights. Então eu vou falar uma dessas palavras que está escrito aqui, sorte. Quando você fala de sorte, o que você vem, que contexto vem na tua cabeça imediatamente? Escreve aí. Sorte, meu oposto. Como se fosse uma coisa, né? Porque esse é o primeiro contexto que vem de sorte. Mas sorte aqui não tem esse contexto. Aliás, não tem essa palavra lá no grego original. Tem uma palavra com toda a sorte. É como se fosse uma única palavra dizendo tudo. Tudo. Porque essa sorte de sortido, de quantidade
absurda e variada. Então, com toda a sorte, é com toda a variedade. Então, eu posso ler aqui sem sorte, com todas. Põe no plural, com todas. Todas as bênçãos espirituais. Então, toda a sorte, todas as bênçãos. Então, a primeira coisa que você precisa entender é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus. Todas. Então, não é por sorte, não é por azar. Então, porque essa palavra tem esse significado no teu interior. Então, dá um novo significado agora. O novo significado que você vai dar. Aqui, outra palavra, eu estou lendo uma das Bíblias que mais costuma se ler no Brasil, que é a Revista Atualizada. E a minha agora já está a revista e reatualizada. Então, na reatualizada, diz assim, que nos tem abençoado é que nos abençoou. Presta atenção. Há uma grande diferença. Que nos tem abençoado para nos abençoou. O que nos abençoou? Já foi. Porque o ato já foi feito. Cristo já veio. Ele já morreu. Ele já ressuscitou. A obra já está consumada. Então ele já nos abençoou. Já está feito. Então o que eu preciso entender? É que no meu presente de hoje já está feito. Quem já fez? Cristo já fez. E a gente fica às vezes esperando que ele venha a fazer. Mas ele já fez. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com em toda. Então, em vez de pôr com toda sorte, em toda a bênção. É assim que está escrito agora na minha Bíblia. Que nos abençoou com toda bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, nas regiões celestiais, lá na esfera espiritual, toda a sorte de bênção já está. Não vai ainda acontecer. Já está determinado, já está liberado, já me abençoou. Então você já é abençoado. E às vezes, né, nós ficamos lá com Deus te abençoe. Ele já me abençoou. Então assume essa palavra, tudo bem. A pessoa pode falar para você, Deus te abençoe, não tem problema. O que tem problema é você não assumir que isso já é uma verdade, independente da pessoa ter dito ou não dito. Então, quando alguém me diz Deus te abençoe, eu tenho a consciência na minha mente que eu já sou abençoado. Então você é abençoado. Por que você é abençoado? Porque está escrito aqui, não é porque eu disse. Então assuma que muitas vezes não é porque eu disse que você é abençoado, que você é abençoado. Você é abençoado porque a palavra está dizendo, você é abençoado. Então declara aí, eu sou abençoado pela palavra. Declara aí, eu sou abençoado porque a palavra determina que eu sou abençoado em todas as coisas. Então, esse é o primeiro momento que você precisa ter consciência na tua mente, porque isto muda a tua forma de esperar que as coisas aconteçam, a tua forma de esperar que alguém te dê algo quando alguém já deu. Cristo já deu. Cristo já te abençoou. Cristo já te abençoou. Não tem que esperar o sol nascer. Já está consumado, a obra já foi feita, ele já morreu, ele já ressuscitou, ele já está lá, sentado à direita do Pai. O teu lugar já está lá, então já está. Ele não falou, vai se consumar a obra daqui a sei lá quanto tempo. Ele disse, já está consumado. Então, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Mas por que ele não nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões terrenas? Nas regiões terrenas em Cristo. É uma pergunta. Né? Por que ele me abençoou nas regiões terrenas? Porque é muito fácil dizer, Jesus me abençoou nas regiões celestiais, e aí você fala, pronto, eu sou abençoado, só que é lá, não aqui. Aí eu pergunto, e você é cidadão de lá ou daqui? Se você é cidadão de lá, você é abençoado aqui. Se você é cidadão daqui, você não é abençoado. Pai nosso que esteja no céu, santificado seja o nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Entende?
Então, eu estou cá, mas eu vivo a vontade dele. E qual é a vontade dele? A vontade dele foi determinada já. A vontade dele é que eu seja e que você seja abençoado. Com o quê? Com aquilo que ele tem lá. E o que ele tem lá? Tá? Ele me dá o acesso aqui. Como é que eu tenho acesso aqui ao que ele tem lá? Em Cristo Jesus. As bênçãos celestiais em Cristo. As bênçãos celestiais não me são dado acesso a elas em Joaquim, em Fernando e em Alberto, em palavras de ninguém. As bênçãos celestiais são me dadas e liberadas em Cristo. Então você começa a entender o primeiro mistério de Cristo é: você é uma bênção. Ponto. Por quê? Porque você está com Ele. Ponto. E por quê? Porque Ele já deu todas as bênçãos para você. O que eu preciso fazer? Assumir, tomar posse delas e exercer e viver o teu presente feliz porque você tem. Não chorando porque você não tem. Feliz porque você tem. Já está consumado. Ele já fez. Ele já te deu. Então o que eu preciso entender? Mudar a minha ótica do meu presente. Mas como é que isso é possível? Somente com a palavra. Não. Somente o Espírito Santo de Deus consegue te convencer dessa verdade. Somente Ele consegue colocar no teu espírito, no teu coração, na tua alma, na tua mente, esse entendimento. Por isso que são 6 dias que a gente precisa, porque é tanta coisa que tem, é tanto detalhe. E o primeiro detalhe do mistério de Cristo é: já está consumado, a bênção já está liberada para você. O que você tem que fazer? Tomar posse dela, porque ela é tua. Agora, qual é a bênção? É a bênção celestial, é a bênção espiritual. Desculpa, não é celestial, é espiritual, está escrito aqui. Todo sacerdote, bênção espiritual. Bênção espiritual. Quer que eu leia de novo? Bênção espiritual. O que está liberado para você? Todas, em toda bênção espiritual. O que é uma bênção espiritual? É aquilo que você realmente precisa para viver. E o restante? O restante vai ficar. Mas a bênção espiritual ela permanece para sempre. Porque a bênção espiritual é o teu legado. É o teu legado para Deus. É aquilo que você realizou para Ele. É aquilo que você recebeu dele espiritualmente. O que está dizendo aqui é: você tem acesso à revelação, à compreensão da palavra. Você tem acesso ao poder espiritual. Você tem acesso aos dons. Você tem acesso a tudo que é espiritual. E o que é espiritual? Os dons do Espírito. A gente está correndo atrás de coisas erradas, meu filho. Presta atenção. Porque a gente fica tão louco no acesso a, quando Deus já nos deu acesso ao excelente. Sabe o que é excelente? Ele te deu acesso ao fruto do Espírito. E Paulo tem essa revelação. Porque Paulo nos diz quais são os frutos, qual é o fruto do Espírito. Paulo revela isso. Ele revela quais são os dons. Por que Paulo revela? Porque ele teve a revelação, a compreensão do mistério de Cristo. E aqui em Efésios ele está dizendo: galera, hello, o que vocês têm está aqui. E eu tenho um cabelo que, ó, pelo amor de Deus, né? Quarentena total. Mas não estou preocupado com a quarentena. Eu estou preocupado com entender que aquilo que eu preciso espiritualmente já foi me dado. Então aquilo que você precisa para o teu despertar espiritualmente, para o despertar da tua alma, para o despertar da tua mente, já te foi dado, já está consumado. Então é hora de você, assume isso. Assume isso. Assume no teu interior essa verdade. Assume que Ele já te deu a bênção espiritual. E o que vai acontecer nesses dias? Nestes dias, você vai receber o dom do Espírito na tua vida. Nestes dias, você vai receber e vai multiplicar o fruto do Espírito. E aí você vai andar em paz, em amor, em longanimidade, em perseverança. E você vai distribuir amor. Porque é isso que você tem recebido do Senhor. Porque essa é a bênção que já está sobre a tua vida. Então, pare de ficar na bênção física e perceba, a bênção espiritual já está liberada para a minha vida. E o demais?
E o demais está lá em Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, que é isto, e as demais coisas serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar as bênçãos espirituais, e as demais coisas serão acrescentadas. É tremendo. O mistério de Cristo é a bênção espiritual. Isso é um deles, né? Porque esse aqui tem... Isso aqui vai. Mas o começo dele, o primeiro passo para você entender esse mistério de Cristo, é você entender que a bênção espiritual já está liberada sobre a tua vida. Então, Senhor, me dá conhecimento da palavra. Já está liberado. Toma posse que você tem conhecimento da palavra. Me dá mais amor. Já está liberado, ele já te deu amor, ele já abençoou, porque isso é bênção espiritual, isso é princípio, isso é dom de Deus, ele já deu. Deus, Senhor, me dá a sabedoria, já te deu também, toma posse que você tem a sabedoria. Mas eu não percebo a expressão dessa sabedoria, eu não percebo a expressão desse amor. Sabe por que você não percebe? Porque você primeiro pensa na tua mente que você tem que saber que você tem para depois começar a exercer aquilo que você tem. Você já tem. Ponto. Exerce. Distribui o amor. Mas eu não sinto. Distribui o amor, porque ele já derramou o amor sobre você. Mas eu não tenho a sabedoria. Abre a tua boca. Eu a encherei. Começa a expressar os frutos. Mas eu não tenho paz. Seja uma pessoa de paz, porque a paz está em você. Porque ele já te abençoou com paz. Ele já derramou sobre você a paz. Ele já derramou você a longanimidade. Ele já derramou sobre você o fruto do Espírito. Então já está em você. Então é a hora de nós entendermos e assumirmos esta condição. Eu quero orar para que esta condição seja a tua condição todos os dias. Porque só tem uma forma de tu não ser a tua condição. Sabe qual é? É você estar focado nas coisas erradas. É você estar focado no futuro, no próximo ano, focado e deixar de viver o hoje que o Senhor tem e te deu. E você fica lá, e porque você não tem aquilo que você acredita que no futuro seria bom sim, e agora seria bom se a quarentena acabasse. Desfruta da quarentena, melhor tempo da nossa vida. Quem pode trabalhar, tem pessoas que estão saindo para a rua. Eu tenho aqui uma enfermeira. Então eu sei que você pode, né? E não é um trabalho fácil agora. Então, mas saiba que é lá que você vai expressar esta verdade. Você vai distribuir, além de estar distribuindo a sabedoria e o conhecimento que você recebeu lá, sendo uma enfermeira para cuidar das pessoas, você vai distribuir a bênção espiritual que você recebeu do Senhor. Você vai distribuir amor. Eu sei que você já faz. Você vai distribuir a alegria, a longanimidade, a paz, a perseverança. Você vai distribuir porque você já recebeu do Senhor Jesus toda a bênção espiritual. E eu vou usar o sorte, né, no sentido de ser sortido, de variedade. Então, não é algo exclusivo só para mim, não é algo exclusivo só para o Joaquim, não é algo exclusivo só para o Antônio, esse nome é só português. O para o Manuel, o meu tem Manuel. Então não é exclusivo, é para todos nós. O Senhor Jesus nos deu. Então declara comigo, o Senhor Jesus me deu. Ele me deu toda a bênção espiritual em Cristo. E aonde que ele te deu? Ele te deu para... Elas estão nas regiões celestiais. Por quê? Porque elas são preciosas. Por quê? Porque são os dons. Por quê? Porque são os princípios espirituais. Por quê? Porque é o fruto do Espírito. Então ele já te deu, está lá. E é preciso você tomar posse que você tem tudo isso. Então não espere que você... a gente fica muito a esperar, eu queria ter isso. Aí então toma aqui, ó, tá vendo? É um bem material. Então aí você recebeu e fala, agora eu tenho. E como é que eu faço com um bem espiritual? Que é intangível. Assume que tem. Mas como é que eu sei que eu recebi? A palavra me garante. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, que nos abençoou. Eu e você já recebemos. Então agora, quantas vezes você precisar ler esse versículo, você leia no teu dia a dia
Todas as vezes. Na minha Bíblia eu risquei aqui, não no sentido de, ai, a minha Bíblia agora tá, eu risquei em cima, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Tá vendo? Eu não risco a palavra, né? Tá lá, nos tem abençoado, tá ali, ó. Abençoou. Abençoou. Em toda sorte, com toda sorte, ó, virou em toda, só ali em cima. Então, quando eu venho ler aqui, ó, eu leio, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em toda bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Tem uma escadinha aqui que eu não vejo a hora de chegar nessa escadinha. Cadê? Ixi, tá longe. É aqui, ó. Isso aqui é o filé mignon. Pra gente chegar lá, aqui, ali é o completar da revelação. Consigo voltar a câmera? Voltei. Então, bendito o Deus e Pai, nosso Senhor Jesus, que nos abençoou em toda bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, a primeira coisa é, você já tem essa bênção. Então, esse é o primeiro insight, esse é o primeiro lance, que você vai tomar posse dessa palavra na tua vida e você vai começar a exercitar isso. Então, o teu desafio agora, sabe qual é? É descobrir quais são as bênçãos espirituais. Porque fácil é eu te entregar o ouro, né? É fácil. Quando você vem e fala, eu sei que eu vou ali ouvir porque ele vai me dar tudo. Eu não vou te dar tudo, não. Aqui está uma coisa que eu não vou te dar. Qual é a bênção espiritual? Quais são? Qual é a variedade? Qual é essa sortitude, essa quantidade excessiva? Isso aí você vai buscar, porque o Senhor tem essa variedade de bênçãos espirituais para você. Então você já sabe, você já recebeu, já está consumada a obra. Isso faz parte da minha vida. Isso é me dado. É dado por Cristo, em Cristo você recebe, então você vai agora descobrir quais são. Como é que eu faço para descobrir? Você vai ler a palavra, você vai ver o que é que o Senhor Jesus deu show de bênção espiritual para mim, para você. Paulo é um dos caras que sabe o que é. E ele fala, revela quais são essas coisas. Mas Jesus também fala sobre elas, né? De forma meio... Mas ele fala. Então você vai começar a perceber isso e vai entender. Tem um monte lá, um monte das bem-aventuranças. Repara como elas não são físicas e são espirituais. Aleluia. Então, eu não posso contar tudo. Você vai buscar isso. Segunda parte agora. Versículo 4. Então, a primeira coisa que você sabe é, eu já tenho as bênçãos espirituais. Assim como esse bem está aqui, as bênçãos espirituais estão aqui. Eu tomo posse delas e eu vou viver e exercer a minha vida com elas porque eu as tenho. Por que eu as tenho? Porque eu estou em conexão com Cristo. Porque eu estou nele. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Pum! Se Cristo vive em mim, as religiões celestiais estão em mim. As bênçãos estão em mim. Está em você. Então você vai ser essa pessoa que vai agir. Versículo 4. Assim como nos escolheu, presta atenção, tá? Ele está falando, Deus já nos abençoou. Só por isso já era muito bom. Porque assim, às vezes a gente fica muito feliz. Ai, ele falou para Deus me abençoar. Ou até a nota de dólar também fala, né? God bless all, coisa assim. Então, mas aí de repente a gente encontra uma pessoa muito famosa, uma pessoa que a gente sabe que é um profeta, que não sei o que, ele fala, Deus te abençoe. E aí quando ele fala aquilo, parece que uau, mudou a sua vida. Pois então, Cristo falou, já te abençoou. Então, muda a tua vida. A partir daí já é uma grande vitória, porque se eu tenho essa consciência e se eu sei que Cristo me abençoou, ou seja, eu já tenho acesso a tudo que é espiritual, eu tenho acesso a tudo que é revelação, conhecimento e compreensão espiritual, eu tenho acesso a tudo que é fruto do Espírito, eu tenho acesso a tudo que é os dons do Espírito, eu tenho acesso a tudo que me diferencia de um ser humano natural e me coloca numa posição de ser um ser espiritual que vive num mundo natural. Continua. O mistério não é só assim,
olha, tá aqui, eu estou te dando um presentinho, né? Amor, longanimidade, paz, foi isso aí, não é nada. Tem mais uma outra coisa aqui, continua. Assim como, além disso, ó, somando, nos escolheu para si próprio. Diz aí nele, uma lei é para si próprio. Ele escolheu para si próprio. Ele escolheu quem? Para ele. Ele nos escolheu para si próprio. Assim como nos escolheu nele. Eu gosto de traduções mais simples ou de traduções que realmente sejam permitam uma percepção mais rápida. Então, no lugar do nele aí, eu estou com para si próprio. É tudo olhando a palavra no grego, olhando o que ela significa, olhando o contexto dela. Não é tipo, eu vou escrever num português mais simples porque eu quero. Não. Isso aqui é de pesquisa. Então, assim como nos escolheu para si próprio. Então, o Senhor, Ele nos escolheu. Deus nos escolheu para Ele. Ele não nos escolheu, e aqui, ou nele, ou para si próprio, entender, porque está em cima dele essa escolha. Não é uma escolha involuntária e não é uma escolha pré-determinada por mim. É uma escolha nele, para ele. Ele me deu toda a sorte de bênção espiritual, ou toda a bênção espiritual, toda a variedade, e, assim como, além disso, mais ainda, ele me escolheu. Para ele. Ele não me escolheu para o outro time. Ele não me escolheu, né? Porque você já jogou futebol na escola, ou basquete, ou sei lá, praticou algum desporto coletivo na escola, em que você tinha que esperar as escolhas, né? Você vai para aquele time, você vai para aquele time, ou você nunca foi o escolhido, então você ficava sempre para o último, ou você era o primeiro a ser escolhido. Então sempre tem uma opção, mas sempre tem, a escolha sempre fez parte da nossa vida. Então nós também entendemos muito esse processo. Eu sou escolhido para aquele emprego, eu não sou escolhido, eu fui escolhido para isso, eu sou escolhido para aquilo. Só que tem uma escolha aqui que não depende de nada, porque na escolha para o time a gente dependia da nossa aparência física, ou se o cara sabia que a gente jogava bem ou não jogava bem, porque às vezes, né, você até magrinho, mas jogava um futebol legal, então o cara te chamava para o time, ou você é escolhido porque você era o dono da bola, você sempre havia uma razão para que a escolha acontecesse. Então eu não fui escolhido para aquele emprego porque eu não tenho a capacidade ou a competência suficiente, o patrão não foi com a minha cara. Havia sempre uma razão para que na escolha, a escolha sempre nos é associada ao conceito de que ou eu tenho qualificações, ou eu não tenho. Ou eu caí na graça ou eu não caí na graça, porque às vezes é a escolha da graça. Só que aqui tem uma escolha fantástica. Essa escolha aqui é a escolha de Deus. E a escolha de Deus para si próprio, nos escolheu para si. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Eu quero parar tudo aqui. Não sei quanto tempo falta. Eu preciso até olhar. Antes da fundação do mundo, ele te escolheu e me escolheu. Peraí. Quando eu li isso aqui, eu falei, temos um problema. Ele nos escolheu. Antes da fundação do mundo. Ou seja, antes de eu ter feito qualquer coisa. Já começa por aí. Mas isso a gente já sabe, porque Jeremias fala, ainda quando eu era massa informe, ele me escolheu. Opa, calma aí. Aqui a escolha é anterior à massa informe. Aqui a escolha é anterior a eu estar no ventre. É anterior a eu estar no meu pai. É anterior a tudo. Porque aqui essa escolha é antes da fundação do mundo. É antes, e eu fui lá ver no grego, é antes do ato de conceber, que essa fundação é katabolê, que é ato de conceber, ato de criar. É antes do ato de conceber. É antes do ato de criar o mundo, o cosmos, o universo. Sabe quando que nós fomos escolhidos? É o que diz a palavra aqui. Antes. Antes da fundação do mundo. Ele escolheu a mim e a você. Antes. Antes de criar o mundo. Antes de dizer, haja luz e houve luz. Percebe o quanto especial nós somos? E sabe que essa escolha foi independente
da cor dos meus olhos, da porte físico, da minha capacidade intelectual, porque ele me escolheu no Espírito. 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 Porque essa foi a porção que ele soprou dele em nós. Ele escolheu nele, para si próprio. Ele nos escolheu, porque nós já somos parte dele. Ele nos escolheu para si próprio antes da fundação do mundo. Porque ele nos escolheu, porque nós já temos parte nele, parte nele, parte. Então eu e você somos parte nele. Eu quero convidar você a ter essa compreensão do que é ser escolhido de Deus. Ser escolhido de Deus antes de todas as coisas. Então, é muito fácil para nós acharmos que não somos ou não temos aquilo que precisamos para fazer parte ou para sermos escolhidos por Deus. Ou achamos que aquilo que nós temos é tão ruim que ele não pode nos escolher, ou ele não pode nos usar, ou ele não pode falar conosco, ou que nós não conseguimos viver. O que eu quero te dizer é que antes de tudo que te aconteceu, antes de qualquer situação, de qualquer circunstância, ele te escolheu. Antes da fundação do mundo, e aí continua, porque que ele te escolheu. Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Aqui santos em amor. Aqui santos separados para Deus. Esse é o conceito, tá? Então, nos escolheu para sermos separados para Deus. Porque a gente fica com essa coisa da santidade tão forte na nossa cabeça que a gente não consegue nem sair dessa palavra e viver nada. E aí essa aqui é, antes da fundação do mundo, para sermos separados para Deus. Então você foi escolhido para ser parte do time de Deus, separado para Deus. Você foi escolhido. Então eu declaro sobre a tua vida esta verdade. Você é separado e escolhido de Deus. Você é separado para Deus. Você foi escolhido desde antes da fundação, antes de qualquer coisa acontecer, antes de tudo, você foi escolhido. Então tenha essa certeza, você tem acesso a toda a bênção espiritual e você tem essa escolha, você é parte de Deus. Você tem aí na tua vida, hoje, no teu presente, uma porção dele. Você tem o Espírito de Deus na tua vida. Você tem esse Espírito e você vai ativar esse Espírito. E você vai ativar essa porção porque você foi escolhido, porque você foi chamado para viver. Então, você é chamado para ser santo e irrepreensível. Irrepreensível é o conceito de ser sem defeito, sem mácula, sem mancha. Porque o Espírito não tem defeito nem mancha. Porque você é um homem, a partir daí, você vai entender que o grande mistério de Cristo é fazer de você um homem melhor. Esse é o mistério de Cristo, é desenvolver em você uma capacidade de crescimento e desenvolvimento. A partir de um presente consciente, você vai traçando uma caminhada de desenvolvimento, níveis de crescimento, de pessoa para casa para edifício. E esse nível de desenvolvimento só é possível porque você tem a compreensão plena de que eu tenho toda a bênção espiritual, eu tenho acesso a tudo que é espiritual, já foi me dado, já está comigo, e eu sou escolhido, eu sou do time, eu sou daquele que Deus escolheu para ser separado para Ele e para viver sem defeito e sem mácula. Sem defeito e sem mácula, sem mancha, significa tudo. Estamos falando de questões espirituais. Então, não estamos falando das questões físicas, nós estamos falando das questões espirituais, que é, no meu espírito, eu vou ser sempre separado, limpo, eu vou ser sempre sem defeito e sem mácula. Por quê? Perante Ele, em amor, porque é feito isso pelo amor. E depois a gente vai continuar do versículo 5 em diante a partir de amanhã. Então, para nós fecharmos o dia de hoje, porque faltam acho que 4 minutos, eu vou orar por você nesses 4 minutos. Nesses 4 minutos você vai dormir sobre esses versículos, né? Você vai dormir sobre esses versículos, sobre Efésios 1, 3 e 4. E nesses 2 versículos você vai guardar para você essas 2 verdades, essas 2 compreensões da palavra. A primeira delas é que as bênçãos espirituais
já estão todas nas tuas mãos. Todas. Ele já deu. Já está consumado. Então, pegue, tome posse, haja como se as tivesse. E as bênçãos físicas? Esse não é o assunto daqui. Se você está atrás de bênção física, vai procurar em outro capítulo, outro versículo. Tem lugar para tudo. Mas aqui eu quero te dizer das bênçãos espirituais. E é isso que o Senhor tem para você e para mim. Senhor Jesus, nessa noite, Pai, eu te peço, traz sobre nossas vidas esta convicção e esta compreensão. Derrama, Senhor, agora do teu Santo Espírito e sela esta palavra, esta verdade na vida de cada um dos teus filhos. Este acesso está, Senhor, firmado porque é a tua palavra, e toda a bênção espiritual é liberada porque tu determinaste, porque tu disseste, porque tu estabeleceste isso como verdade. Então recebe no teu espírito esta certeza, recebe na tua mente esta verdade para viver de acordo com aquilo que você já recebeu. E você já recebeu, porque o Senhor já derramou toda a bênção espiritual na tua vida. Ela está liberada. Tome posse que você tem acesso, porque você foi escolhido. Você foi escolhido. Então eu declaro que toda mentira de Satanás, que todo pensamento na tua mente, que atormenta do teu passado, declarando que você, por causa de atos, de mentiras, de frases, de coisas que você ouviu, eu desligo agora e declaro a verdade suprema da palavra. Você foi escolhido antes da fundação do mundo, antes de qualquer situação, antes de qualquer trauma, antes de qualquer mentira, antes de tudo ter acontecido. Ele te havia escolhido para ser separado por ele em amor. Então eu declaro o amor de Deus sobre a tua vida. Eu declaro o amor que te separa de toda dor, que te separa de toda aflição, que te separa e te faz ser irrepreensível, sem mancha e sem mácula, porque o Senhor Jesus está entrando hoje na tua vida para trazer este tempo glorioso, o tempo em que você vai se desenvolver no homem interior, num homem espiritual, uma mulher espiritual que vai produzir aquilo que ele deseja. Por isso recebe no teu espírito. Eu declaro o fim do trauma, o fim da dor. Eu declaro o fim do choro e a celebração da vitória no teu presente, porque o Senhor te dá hoje a consciência de quem você é, a consciência de que você é escolhido dele, para ele, por ele, desde antes da fundação do mundo. Eu desligo toda mentira, toda dor, todo trauma e declaro você liberado para avançar e viver o melhor do Senhor nesta terra. Você vai ter este tempo. Eu quero profetizar para você. Tempo de grande conquista, tempo de desenvolvimento espiritual, tempo de produzir o fruto do Espírito, tempo de ser cheio, de estar na presença dele. Então recebe no teu espírito a capacidade para avançar, recebe no teu espírito a capacidade para ler e receber revelação, compreensão da palavra. Todo bloqueio mental eu desligo agora. Todo bloqueio mental que atormentava você quando lia a Bíblia, eu declaro ser quebrado e liberado um tempo novo de compreensão e revelação da palavra. Recebe no teu espírito a capacidade de avançar no conhecimento pleno de quem é Cristo. O mistério vai ser revelado, porque você vai receber do Senhor. Nada vai te impedir. Eu declaro cura, liberação e conquista na tua vida, no teu espírito. Recebe, porque esta é a palavra de Deus para você. Recebe no teu espírito esta convicção. Recebe. Eu quero te convidar, leia Efésios amanhã, hoje, sei lá que horas. Medite nesses versículos, fique com eles. E amanhã eu vou estar aqui, 3 horas da manhã aqui em Lisboa, 11 horas da noite aí no Brasil, orando com você e continuando essa leitura. 6 dias. Nós só fizemos hoje 4 versículos.